Desde que vocês encarnam e conforme vão crescendo, a mente de vocês ativa vai ficando muito preponderante, muito forte e cria defesas em relação ao que não conhece. É por isso que você tem de entender, compreender profundamente os conceitos primeiro, para que possa então desmontar essas defesas. Quem não entende não se rende. Esse é o mantra número 48 da série 100 Mantras de Jesus. Eu me chamo Laila Mello, sou terapeuta holística e transpessoal e mentora de autoconhecimento e advogada familiarista. Nesse canal eu compartilho sobre essa jornada incrível e desafiadora de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, despertar da consciência. Então vamos lá mergulhar na sabedoria desse mantra incrível que diz: uma das coisas mais importantes da espiritualidade é a rendição. E também um dos conceitos mais difíceis de compreender. O que é que significa render-se? Imagina uma criança a brincar. Ela está realmente lá, dentro daquele universo. Ela acredita que aquela boneca é um bebê e que ela é a sua mãe. Ela acredita profundamente, ela rende-se àquela experiência. Ela não fica com o ego a martelar. Será que eu sou mesmo mãe desse bebê? Será que é um bebê verdadeiro? Ela entrega-se, pura e simplesmente. Não tem dúvidas. Render-se às experiências na espiritualidade é a mesma coisa. É quando tu te entregas de corpo e alma a uma experiência, a um conhecimento. Mas como é que isso acontece? Desde que vocês encarnam e conforme vão crescendo, a vossa mente ativa vai ficando muito preponderante, muito forte. Cria defesas em relação ao que não conhece. É por isso que tens de entender, de compreender profundamente os conceitos primeiro, para que possas desmontar as defesas. Por isso esse mantra é tão importante. Quem não entende, não se rende. Procurar sempre entender profundamente e não só com a cabeça. E não só com a cabeça. Aderir ao conhecimento para depois se render à energia. As maiores experiências do mundo só as vais ter quando te renderes. Por isso, faço tanta questão que integres estes mantras, estas explicações. Por isso é que eu dito tantas mensagens, para que tu consigas entender, para que não haja obstruções, para que o ego, o grande inquisidor, não fique tão ativo a colocar obstáculos. Ao entender profundamente os conceitos, ao te renderes, vais conseguindo fazer as tuas escolhas de forma mais consciente. Esta escolha reflete quem eu sou. Este conhecimento devolve-me a mim própria. Posso render-me a ele. Só quando te renderes na dimensão mental, no teu intelecto, na tua mente e posteriormente te renderes na tua energia, é que vais conseguir então alcançar uma das mais sublimes experiências humanas que o ser humano é capaz de vivenciar. O êxtase. Jesus. Ai, gente, que interessante, né? Sabedoria desse mantra. Bom, o entender, eu já falei, eu já abordei até em outros vídeos, como que essa coisa do entender, ele é sobre a mente, é sobre o ego e é sobre a mente. E aí ele traz assim, como que quando a gente não entende o funcionamento de uma coisa, fica muito mais difícil a gente soltar as defesas do ego
e se permitir viver aquilo, né? Viver aquela experiência, porque eu não tô entendendo. E aí isso me remete a algumas experiências que eu tive com as medicinas psicodélicas. A primeira com os cogumelos mágicos, com a substância da psilocibina, que eu ficava repetindo, eu não estou entendendo nada. E era uma experiência extremamente profunda, né? Era uma coisa assim, de outro mundo mesmo. E aí a minha mente ficava super ativada, o ego nessa coisa assim, nesse sistema de proteção e colocando as barreiras, né? Eu não tô entendendo nada, não tô entendendo nada, não tô entendendo. Eu ficava assim, eu não tô entendendo. Gente, eu não tô entendendo nada. E o gente era os seres que estavam me acompanhando, não era a gente na matéria, não. Gente, gente, eu não tô entendendo nada, gente. Eu não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. E aí traz isso, né? Essa necessidade que o ego tem, que a mente tem, de entender a experiência, de processar para se permitir viver. E era uma confusão tão grande que teve um momento assim que eu não tava nem entendendo onde é que eu tava, como é que eu cheguei ali, de tão assim que eu fiquei, né? De como as coisas foram aprofundando ali. Na ayahuasca, no início, assim, né? Já tem. Nossa, vai fazer 6 meses que eu não consagro. Mas no início, na primeira experiência, na primeira e na segunda, eu fiquei assim com essa. De voltou, né? Isso de eu não tô entendendo nada. E aí, a sabedoria que veio para mim naquele momento foi que não era um tipo de experiência que eu poderia entender com a mente, né? Só que, na verdade, veio assim, ó. Você tá entendendo sim. Você tá entendendo sim. Para de dizer que você não tá entendendo nada. E aí eu. Tá, tô entendendo então, tô entendendo. Eu ficava repetindo. Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo. E aí veio assim, você tá entendendo sim. E aí o meu entendimento era de que era uma experiência tão profunda que a minha mente, ela não era capaz de processar, sabe? Mas eu precisava entender que eu estava vivendo uma experiência profunda mesmo, que eu estava vivendo uma experiência que não era possível ser entendida. Então isso precisava ser entendido para eu poder soltar, sabe? E, tipo, ok, isso não tem como ser explicado, então é isso mesmo, assim, não dá, não vou entender, não tem como. Então até pra eu entrar nessa zona assim de aceitar que era isso mesmo, eu precisava entender que era uma zona de não entendimento. Olha só como são as coisas, né? Então, essa rendição que se torna muito mais possível, muito mais viável a partir de quando eu entendo. Isso eu tenho trabalhado, inclusive, na minha formação enquanto líder terapêutica de grupos, né? Como que para algumas pessoas, gente, nem para todo mundo isso aqui é tão forte. Para algumas pessoas que têm o elemento ar preponderante em seu ser, porque todas nós temos os 5 elementos, né? Temos o ar, temos a água, temos o fogo, temos a terra e temos o éter. E o que acontece? A gente vai ter, cada pessoa com a sua composição própria, com a sua particularidade, com a sua individualidade, vai ter mais um elemento preponderante, né? Pode ser, inclusive, que esse elemento mude ao longo da vida, especialmente quando a gente se torna alquimista e maga da própria vida, né? Então a gente passa até a ter a habilidade de escolher nessa fase o elemento preponderante para mim agora vai ser tal. E aí você incorpora aquele elemento, traz ele à frente, então ele se torna o elemento mestre, entre aspas, tá, gente?
todos muito presentes, todos muito vivos, mas um se destaca talvez até como uma marca sua, entende? Como um traço ali da tua identidade. E isso pode ser mudado, porque isso também é escolhido, tá? Mas aí requer um nível de autodomínio, de autopercepção, de autoconsciência, de consciência assim, sobre si, sobre a vida muito grande. Então, todos nós temos um elemento preponderante. A própria medicina Ayurveda, né, o Ayurveda, ele traz isso, que cada ser vai ter um elemento, um dosha. E no meu caso, o meu elemento é o ar. Eu tenho ali o ar e o fogo um pouco atrás do ar, mas o ar destacando-se, ao menos até aqui, né? Mais pra frente vamos ver o que será. E as pessoas que têm o elemento ar predominando são pessoas muito mentais. São pessoas que têm um poder mental muito grande, que têm uma habilidade com a mente muito grande. A mente é a nossa grande ferramenta de criação, né? A mente é onde a gente cria a realidade. É através da mente, é com a mente. Que a gente cria o que a gente vive, né? O que a gente cria as experiências que o corpo vai viver, tá? Então, ter esse poder mental é muito grande. Só que a gente tem na sombra, são pessoas que têm uma fluidez de pensamento, que têm ciclos de pensamento, sabe? Que esse campo aqui do pensar, ele é muito abundante. E pode ser pessoas que são muito inteligentes, pessoas que gostam muito de estudar, que gostam muito de desenvolver o intelecto, podem ser pessoas intelectuais, podem ser pessoas muito filosóficas também, podem ser pessoas muito com a mente aberta, uma flexibilidade de ideias, tende a isso, né? Uma flexibilidade nas ideias, uma abertura muito grande, criatividade, são pessoas muito criativas, são pessoas assim, olha, o elemento A, gente, o elemento A se espalha, né? Então, geralmente são pessoas mais espalhadas, né? São pessoas que anseiam muito pela liberdade, pela soltura, né? Por estar assim, livre, leve, solta, como ar, entende? Mas também podem ser pessoas confusas, que podem se confundir mentalmente. O elemento ar, ele se relaciona muito também com o medo. Então, Aurora, não, pelo amor da deusa, vem cá, peraí, gente. Deixa eu abrir a porta aqui pra essa criatura. Aí, pessoas que se relacionam muito com o medo. A emoção medo é a emoção preponderante do ar. A ansiedade, então vejam, a confusão mental, confusão de pensamentos, um aceleramento, uma desconexão com a Terra, com a realidade aqui da Terra, porque tá muito cá no plano mental, entende? Então, esse medo tende a fazer com que essas pessoas ou façam demais ou fiquem muito ativas, muito tirando para tudo que é lado, sem foco, assim, sabe? Sem um foco, sem um centramento. E pode também fazer com que essas pessoas paralisem. Tipo, não fazem, procrastinam muito, não realiza, não se movimenta, não faz pelo medo. Então essa é uma sombra assim muito grande. Enquanto no outro sentido, podem ser pessoas muito alegres, expansivas, que veem possibilidades, muitas possibilidades, então enxergam longe, enxergam onde outras pessoas não enxergam. Então tem um campo assim de possibilidades incríveis que podem ser tolhidas, paralisadas ou
desperdiçadas por uma falta de foco, por uma energia que você coloca muito nas coisas sem um foco, sabe? Fazendo por medo. Até esse fazer demais, esse se direcionar demais, esse demais por medo. Ou não fazer nada por medo também. Meu Deus, agora por que eu tô falando? Gente, eu fui fundo aqui, viu? Nessa questão do elemento ar e agora eu já me perdi. Eu estava dizendo para vocês que eu tenho esse elemento preponderante. Né? Ah, sim, lembrei. Pessoas que têm o elemento ar muito ativado são pessoas normalmente que necessitam do entendimento mais do que uma pessoa que tem o elemento fogo, mais do que uma pessoa que tem o elemento água, né? A pessoa que tem o elemento água predominante é uma pessoa que está muito mais conectada ali com o sentir, né? Com as emoções dela. Então, se ela sente ali aquela ligação, aquela experiência, aquele chamado daquela experiência, se ela é um compreender, é um entender através do corpo, através das emoções, sabe? Então ela se permite, ela se rende com mais facilidade sem ter o entendimento do cabeção, né? Mas o corpo dela vai precisar entender, vai precisar fazer sentido, é isso, sabe? Aquelas pessoas que precisam fazer sentido, assim, sentir, entende? Para que ela consiga se render. Depois eu vou fazer uma live, mas assim, ao longo desses próximos vídeos eu vou trazendo um pouco mais sobre essa relação dos 5 elementos e da nossa composição na vida, da nossa personalidade também, da nossa formação. Vou trazer mais sobre os 6 níveis de consciência. Vou incluir mais essas informações, porque eu acredito que, além de serem muito interessantes, são muito necessárias mesmo para a gente expandir aqui, ó, o entendimento sobre nós mesmos e sobre a vida, né? Sobre as possibilidades de se mover dentro desse processo. Quando falo se mover, me lembra de dizer para vocês que o ar, ele é muito relacionado ao mover-se, ao movimento, né? Então, por isso que no medo você fica movendo desenfreadamente ou você fica parada, assim, meio que travada, sabe? Você não vai, vai, volta, não vai, sabe? Fica aquela confusão, assim, que você... E aí, como é que você se rende? Como é que você se rende se você tá com medo, né? Entendendo. E aí ele fala aqui, ó, mas não é um entender do cabeção apenas, né? Não só com a cabeça, o corpo vem junto. Inclusive para as pessoas de ar, acho que, ó, na verdade assim, ó, para as pessoas de ar, para se equilibrarem, elas precisam do elemento oposto, que é o terra. Então aí é que precisa mesmo vir para o corpo. Vir para o corpo mesmo, corporificar as experiências, né? O estar no mundo. Porque senão, mesmo, a gente só voa, só vai, ó. Então precisa sempre trazer para o corpo, para a presença, ó. Respirar. O respirar, ele conecta com o ar, né? Com o elemento ar e a terra. Então, ó, é justamente o que ajuda muito a dar um centramento pro ar, é trabalhar para quem tem esse elemento predominante. Se você tá com muita ansiedade, se você tem muita confusão mental, de ideias, de se sentindo travada por medo, você pode estar com o seu ar desequilibrado, o ar elevado. Não é que seja o seu elemento predominante necessariamente. Pode ser que seja, mas com certeza ele está desarmonizado, está em excesso.
Então, ajuda muito trazer a respiração. E uma forma muito interessante é você trazer a respiração junto com o corpo. Então, um exercício, um exemplo de exercício muito bom é você usar as mãozinhas aqui, ó, esse efeito sanfona. E aí, quando você vai inspirar, imagina que você vai tá com o pulmão aqui vazio e na hora de aí você contrai bem a barriga, que é a musculatura abdominal. E aí, quando você vai enchendo, você vai também acompanhando com o movimento da mão aqui, entende? Então vai esvaziou. E aí tu comprime o abdômen. Então vai indo e volta, abre, fecha, vai e volta, sempre seguindo e num ritmo mais lento a princípio. Então vai enchendo aos poucos, vai esvaziando. E aí vai permitindo que o seu corpo se envolva nesse movimento também. Se envolva nesse movimento. Gente, isso daqui ajuda tanto em diversas coisas, em diversos pontos. Mas o que eu tô trazendo aqui é para ajudar você a focar, a centrar. E aí você traz muito forte o elemento ar e o elemento terra junto com você. Então te ajuda a serenar, a centrar mesmo aqui em você, na sua presença, no seu corpo. Sai daqui da pirolagem da mente e fica aqui, tá? E aí isso te permite, inclusive, se render. Se render à experiência, porque se a gente tá aqui, você não tá se abrindo para viver, não tá na presença. Porque o se render requer presença. Olha esse exemplo que ele deu da criança brincando. A criança brincando está em plena presença. Ela tá inteiramente ali no que ela tá fazendo. Ela não tá em si e tal, e não sei o que, não sei o que. Não, não tem isso. É só a presença, o corpo. Olha só, o que é a presença? É o corpo, a mente e o espírito e o campo emocional também, tudo ali ó, focado naquela experiência, sabe? Unido assim, que se transforma em um só. A pessoa meio que se transforma na experiência em si. Então ali é a presença, tudo está ali. Nesse momento agora eu tô em muita presença, porque tudo em mim aqui tá direcionado para o que eu tô fazendo, para o que eu tô falando, né? Tudo ó, centrada. É um flow. Me permite assim fluir, me render. Me render a experiência. E aí que a gente encontra o êxtase. Que o que é o êxtase é esse prazer assim absoluto, enorme que a gente sente quando a gente tá assim entregue de corpo e alma à experiência que a gente está vivendo e a gente sente muito prazer quando a gente está nesse estado, né, de ser, que é o estado mais natural do nosso ser e o mais desafiador da gente adquirir quando estamos tão distantes de nós. E todo mundo aqui tá meio que distante de si, entendeu? Gente, isso não é um problema seu, minha irmã, meu irmão. Eu espero que você já tenha entendido isso. Tá todo mundo espirocado. Acho que a palavra certa era despirocado. Mas essa palavra tá me parecendo engraçadinha agora, né? Despirocado. Hoje eu tô bem elementar, né? Tô bem. Elementar é divertido. Olha só, gente. É divertido, é leve, é engraçadinho, sabe? Eu sou assim. Se vocês souberem como que eu acordei hoje. Ó, tava assim, numa agonia. Na agonia, mas assim, tipo, acordei desfazendo já dos meus planos, né? Porque eu estabeleci uma rotina matinal que eu não cumpri hoje. Fui dormir um pouco mais tarde ontem estudando, aí usei isso, meu ego, minha mente usou isso como desculpa para acordar um pouco mais tarde. E aí eu cedi, o ego dominou, minha mente dominou,
Aí eu fui acordar depois, principalmente porque eu tava tendo um sonho. Gente, um sonho tão doido. Eu tava tendo um sonho doido, viu? Que eu tô até agora assim pra poder entender esse sonho, entender com o corpo, não só com a mente. Acho que eu vou dançar o meu sonho pra poder me elucidar mais, dançar, fazer um desenho terapêutico do meu sonho. E aí, quando o despertador tocou, eu queria continuar sonhando pra ver onde é que aquilo ali ia dar, e também preguiça, e também, né? Aí continuei dormindo. E quando eu levantei, eu já levantei com um pouco de culpa, né? Tipo assim, me sentindo assim, uma coisinha assim. E aí, o que que acontece? Essa minha culpa, ela se liga muito com o medo, sabe? É uma culpa por não ter feito o que eu me propus a fazer e por trás disso tem um medo de eu não conseguir, de eu não fazer as coisas, de eu não ser quem eu estou ah, intencionando ser, né? Desenvolver em mim o que que eu estou intencionando desenvolver. Então aí a culpa ligada com medo, muito grande. Em outros para outras pessoas ou em outro momento, a culpa pode se relacionar com a raiva. Para outra pessoa, a culpa pode se relacionar com a tristeza, mas assim, essas três emoções bases, uma delas sempre vai estar ao fundo, né? Então, e aí eu peguei, fiz o quê? Continuei fazendo as coisas que eu tinha para fazer, a minha rotina matinal. Então, o que eu não fiz foi acordar cedo, mas as outras coisas eu continuei fazendo. E meio dia eu tive aula da minha formação em liderança de grupos terapêuticos do Sistema Mark, assim, ó, sensacional. Isso que eu trouxe para vocês, esse conhecimento sobre os elementos e a gente, e o nosso ser, a nossa composição aqui na vida e como a gente vai se desenvolvendo e sendo, existindo a partir da relação com esses elementos, é o que eu estou aprendendo e desenvolvendo muito nessa formação. E foi incrível. E aí, o que que aconteceu? O que que eu precisei fazer para poder mudar o estado mental e emocional que eu tava de meio assim, sabe? Tipo, tomei banho gelado, que era uma das coisas que estavam na minha rotina, né? E essa rotina, gente, por que que ela é tão importante, especialmente para as pessoas do elemento ar? Porque rotina é estrutura, é base, é terra, é chão para pisar, minha irmã. E uma coisa que o ar tem dificuldade é de pisar no chão. Entendeu? Se você é o elemento ar também, você é mulher, homem, ar, filho do ar, filha do ar. Somos filhas de todos os elementos, mas assim, aquele que é à frente. E eu sou mesmo filha de Yansan, né? Então, Yansan é na minha frente aqui, me guia. E aí, a Yansan é uma conexão muito forte com o ar, primeiramente, e o fogo como segundo elemento. Então eu preciso do chão para eu pisar, preciso de estrutura, de base, entendeu? Aí quando eu não sigo, eu fico uma agonia, uma coisa aqui, né? Então se conhecer, tem dessas, sabe? Perceber do que eu preciso para ficar bem e do que me atrapalha. Não seguir a minha rotina me atrapalha, né? Só que eu também quero a flexibilidade, a maleabilidade, a liberdade do ar. Disciplina traz liberdade, né? Mas também não é para ser uma disciplina que você fica engessada, dura, enrijecida, porque isso aqui não é coisa de ar. O ar, você já viu ar duro, preso assim, não tem como. Isso é você ir contra a sua própria natureza, né? A terra fica, né? Você vai ver uma rocha, você vai ver uma montanha que tá lá, ó, óbvio, tudo se movimenta, tudo vibra, tudo está o tempo inteiro se movimentando. Mas essa condição de estabilidade, de rigidez, de dureza, ela é uma característica, né, do elemento terra. Então, pessoas que são muito fixas, rígidas, assim, que a estrutura, tudo estruturado, são pessoas que têm muito elemento terra, né, que precisam, tipo assim, a segurança é o primordial, né? É um dos meus valores essenciais, a segurança, a estabilidade. Eu busco sempre estabilidade, a segurança. Então você faz escolhas que levam sempre a estabilidade, a segurança, ao invés da liberdade.
Eu falei de um jeito que pareceu julgando, né? Tipo assim, como se isso não fosse uma escolha adequada. Mas não existe isso, né? Não existe o certo e errado aqui. Vai da necessidade da própria pessoa. Então, se uma pessoa tem mais necessidade dessa estabilidade de se manter ali naquele centro de domínio, de poder, ok. Mas para outras pessoas, como elemento ar, a liberdade, leveza, fluidez é o mais importante. Mas a gente precisa da estabilidade também, né, gente? Assim como quem é de terra precisa também dessa. Porque a gente precisa de tudo. Somos os 5 elementos. Se a gente fica muito fixado em um, a gente fica desestruturada e não tem estrutura. Porque em vez de você ficar estruturada, você está rígida. E se você está rígida, tu quebra com facilidade, entendeu? Você, ó, não aguenta uma árvore muito fixada, assim, grandona, muito assim, um vento derruba. Um vento derruba. Agora vai o bambu. O bambu, ó, maleável, ele vai, ele volta, não derruba. Não, minha irmã. Então, precisamos de todos os elementos. E eu vou fazer mais conteúdo falando sobre isso, porque eu realmente gostei de falar sobre isso. E a terapia que eu conduzo, ela traz como base esses conceitos, essa visão. Trabalho com os 5 elementos, com os 6 níveis de consciência e com as 3 leis sistêmicas e com a arte-terapia, através dos desenhos terapêuticos e da dança, do movimento. Gente, corpo como nosso melhor e principal terapeuta. Então, vamos que vamos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Gente, já estou me colocando aqui como professora, porque vai ter, viu? Em breve teremos curso, teremos workshops, teremos muitas coisas. Ai, meu Deus, olha como eu tô maravilhosa. O banho gelado. Quando eu saí do banho gelado, eu já era outra pessoa. Assim, eu já tava, sendo que frio da desgrama, viu? Enfim, em breve teremos, sim. Teremos muitas coisas, porque afinal eu sou múltipla, né? Multipotencial, porque o pessoal do elemento A costuma ser multipotencial, né? Então são bons em muitas coisas, têm interesses em muitas coisas, são pessoas também muito da comunicação, de falar, de se expressar, seja pela fala em si, seja artisticamente, criativamente, de outros modos. Ai, tô gostando de falar. Que bom, amei. Obrigada por você estar aqui. Volte amanhã, viu? A gente vai falar sobre quando dói. Eita, desgrama, eu tô aqui toda alegrinha, toda elemento A, e agora a gente vai pra água. Vamos pra água aqui, ó. Quando dói, senta e chora. Eu tô engraçadinha, gente. Eu adoro ser engraçadinha. Eu preciso mais disso na minha vida. Porque às vezes eu fico querendo ir pro elemento terra, eu fico dura. E aí eu fico muito séria, sabe? Não dá. Minha natureza é essa descontração. Quando dói, senta e chora, minha irmã, porque é isso. Vou contar um negócio pra vocês. Eu tô escrevendo um livro. Vai vir, gente, vão ter muitos livros, vai ter muita Laila aí pra vocês, de tudo que é gente, vocês vão ver. Mas olha só, eu tô escrevendo um livro, e esse livro, eu vou falar bem aqui no final, que poucas pessoas vão ver. Esse livro, o título do livro hoje, não sei se vai se manter. E aí depois minha mente ficou assim, não fala o título, porque vão querer roubar a sua ideia, meu Deus. Coisas do ego, né? E eu tô expondo o meu ego aqui, porque é um livro sobre isso, né? O nome do livro é Diálogos do Ego, entre o ego e a alma. Gente, vocês não têm ideia da figura que tá esse livro. As conversas, os diálogos são deliciosos. Eu fico rindo, eu me acabo de rir fazendo. E tipo, eu vou escrever geralmente quando o ego tá ativado, né? É quando mais veio. Só que eu vou escrever quando a alma tá ativada também, vai ser importante. Mas quando o meu ego tá super ativado, e aí eu vou e eu escrevo, e aí é um drama, gente, mas é um drama engraçado, assim, sabe? É um negócio engraçado demais, umas conversas super loucas. E aí eles colocaram nomes, né? A Alma teve a ideia de colocar nome para representar cada um. E aí o nome é o ego. Não vou dizer quem é quem, não, vou só falar o nome. Cenoura e Esfirra.
quem é cenoura e quem é esfirra. Vou deixar para contar depois, vão ser cenas para os próximos capítulos. E eu acho que vai ter vídeo aqui, eu lendo um desses diálogos, e vocês vão amar. Tá muito hilário, como disse uma amiga minha ontem, ela, amiga, está hilário demais. Tá hilário, 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 muito engraçado. Acho que vocês vão se identificar também. É muito gostoso. Tá sendo muito gostoso de fazer, de escrever, e eu acho que vai ser uma delícia também ler, sabe? E tem palavrão, tem um monte de coisa assim, tem as viagens, tem umas coisas assim que talvez depois eu não traga a público, porque é muita exposição do pobrezinho do meu ego. Mas enfim, estou animadinha agora, estou feliz, quem diz, né? Como comecei o dia, e que bom, que bom. Um abraço, minha... gente, curte esse vídeo, pelo amor de Deus, eu não falei no início, era pra ter falado. Curte esse vídeo, compartilha com alguém, comenta, me ajuda a crescer esse canal maravilhoso, a chegarmos a quantos? 500 mil seguidores. No momento você precisa não, mas não, no momento não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas vamos lá, me ajuda a crescer esse canal e vamos juntos, vamos juntas e só vamos. Um beijo, um abraço, até breve.